Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra que Deus hoje nos dirige, nos fala do papel da lei na nossa vida cristã. São Paulo fala sobre o culto de Deus na segunda carta aos Coríntios. Ele fala daquela nova aliança, uma nova aliança não feita pela letra, mas pelo Espírito. E ele diz isso, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Interessante notar que na época de São Paulo, quando os judeus liam a Escritura, ela era escrita em hebraico, no alfabeto hebraico, dos mais antigos alfabetos do mundo. E esse alfabeto, ele tinha praticamente só as consoantes, ele não tinha as vogais. E as pessoas meio que tinham que adivinhar a palavra vendo só as consoantes. Teve uma época que nessas comunicações por rede social e por telefone, as pessoas, para abreviarem o trabalho de ficar teclando no telefone, começaram a colocar também todas as palavras, só as consoantes delas, e a pessoa meio que conseguia adivinhar o que era, Então, se a pessoa escreve as letras B, L, Z, aí você sabe que a pessoa falou beleza, e assim por diante. Então, toda a escritura hebraica era assim, eram só as consoantes. Depois, muito tempo mais tarde, uns sábios judeus, já no século VIII depois de Cristo, os masoretas inventaram um sistema de pontinhos, de tracinhos, que colocavam junto das letras hebraicas para indicar que vogais iam junto delas. Mas o alfabeto original, ele fica só nas consoantes, praticamente. Então, era assim, uma pessoa olhava a letra da Escritura e aquela letra ficava morta, porque se você só fala consoantes e não emite as vogais, ninguém consegue entender o que você está falando quando você está lendo em voz alta. Porque justamente para as vogais é preciso emitir o sopro da voz. O ar tem que passar pelas cordas vocais para a pessoa escutar.
a letra A, a letra E, a letra I, né? As pessoas escutam as vogais quando passa o ar. Então aqui tem essa relação da letra e do espírito, quer dizer, do sopro. Se você fica só com a letra, mas não sopra, emitindo as vogais com o sopro da tua voz, a letra fica morta. A letra ela fica guardada no livro e ela não comunica nada. Então é preciso emitir a voz, ou seja, soprar com o sopro da voz pelas cordas vocais para sair o som. Isso é o espírito, o sopro. O que quer dizer a palavra espírito? Quer dizer sopro. Então, sempre quando a gente fala da lei, existe essa ideia, a letra da lei, que é uma letra morta, e o espírito da lei. Quer dizer, aquilo que torna a lei comunicável, aquilo que torna a lei praticável, e que é o espírito. Então, São Paulo fala que nós não estamos mais no regime da letra, mas no regime do espírito. E nós obedecemos à lei, somos fiéis à lei, porque nós temos o espírito daquele que ditou a lei, ou seja, Deus. O mesmo sopro que dita a lei, ele sopra no nosso interior, no nosso coração, e nos impele a viver a aliança com Deus, a fidelidade a Deus, o amor a Deus. Então, São Paulo falava isso também, se o ministério da morte, ele fala que a letra, não somente São Paulo fala que a letra é morta, mas ele fala algo pior ainda, que a letra mata, e que a lei, o serviço da lei, era um serviço de morte. São Paulo é muito duro quando fala nesses termos. A lei, a letra da lei mata, e o ministério da lei, ou seja, o serviço que a lei presta, é um serviço de morte. Como é que São Paulo entendia isso? Ele entendia da seguinte maneira: se você está fazendo uma coisa errada e não sabe, você tem uma certa desculpa. Você está fazendo uma coisa errada, mas não sabe. Então, de alguma forma, você ainda sai desculpado. Agora, quando a lei te comunica que aquilo é errado e você faz, aí você passa a ser culpado. Então você se torna réu por ter sido informado da lei. E São Paulo dizia isso, que a lei antiga, como ela era só a letra e não o espírito, ela só nos informava o que era errado, mas não nos dava o sopro, quer dizer, o impulso. O Espírito de Deus não era dado para que a gente sentisse um gosto em fazer a vontade de Deus, em cumprir a lei de Deus. Então, a lei, só com a letra, sem o Espírito, era um serviço de morte, era um ministério de morte. Ela simplesmente nos matava, porque só servia para nos acusar. Não nos dava forças para cumprir a vontade de Deus. Então, São Paulo continua dizendo isso. Se o ministério da morte gravado em pedras com letras foi cercado de tanta glória, e aqui ele se refere àquelas tábuas da lei com os 10 mandamentos que foram dados para Moisés, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés. Moisés, sempre que saía da sua conversa com Deus, saía com o rosto luminoso, de modo que as pessoas não podiam olhar para o rosto dele. Então ele diz assim: se era tão glorioso o
o momento da lei de Deus marcada com letras, marcado na pedra, se era tão luminoso, se era tão glorioso, quanto mais será glorioso o ministério do Espírito. Quer dizer, quando o Espírito soprar sobre essas letras, quando o Espírito soprar sobre o nosso coração e nos der o desejo de cumprir a vontade de Deus, e não só o desejo, mas também a força e a facilidade e o gosto em cumprir a vontade de Deus. Então, é isso, quando nós temos não somente a letra, mas temos o Espírito que nos sopra, que nos impulsiona, aí a lei não mais nos condena, mas nos ajuda e nos salva, nos leva para cumprir o plano de Deus. Quando Jesus fala sobre a lei e os profetas, que ele não vem para abolir, mas para dar cumprimento, ele está falando da lei nos dois sentidos, está falando da Escritura, do Antigo Testamento, nos dois sentidos, como lei e como profecia, porque todas as normas, as leis do judaísmo, até aquelas normas mais culturais, vamos dizer assim, de que tipo de animal você pode comer, que tipo de animal você não pode comer, que tipo de coisa você deve fazer e não deve fazer. Às vezes as minúcias do cotidiano, que eram reguladas pela lei, que roupas o sacerdote usava, como se devia construir o templo, de que material devia ser feita a arca, tudo isso tinha um significado. E esse significado é um significado profético. E essa profecia chegou à plenitude com Cristo. Então, assim, desde os apóstolos, depois todos os padres da igreja sempre souberam fazer essa leitura da Bíblia, olhando toda ela como uma profecia, toda ela como um sinal daquilo que deveria vir, que era Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele não vem para acabar com o Antigo Testamento, para anular o Antigo Testamento, para anular a aliança que Deus fez com o seu povo. Ele vem para levar isso a pleno cumprimento. Aquilo que era símbolo, aquilo que era profecia, aquilo que era antecipação, Jesus transforma em realidade com a sua vida. E por isso ele nos convida, assim como ele, tudo aquilo que ele viveu foi para cumprir as Escrituras, ele nos convida também no mesmo espírito a cumprir toda a lei de Deus, a cumprir toda a vontade de Deus para nós, a procurar cumprir o plano que Deus tem para nós. E aqui, de novo, a gente sabe isso, se a gente conhece o plano de Deus e a vontade de Deus, mas só a letra, a gente desanima, porque a gente diz, eu sei o que Deus manda, mas eu não tenho força para isso. Eu sei o que Deus manda para mim, mas eu vou embora triste, como aquele jovem rico, que Jesus manifestou a vontade de Deus para ele, ele foi embora triste. Então a gente vai embora triste porque a gente diz, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que Deus manda, eu sei quais são os mandamentos de Deus, eu sei o que a igreja ensina, mas eu não tenho força para cumprir. Então, onde é que está a força para cumprir? Está justamente no Espírito, está no Espírito Santo. Por isso é tão importante, irmãos e irmãs, a gente constantemente lembrar de como o Espírito Santo é fundamental na nossa vida e da necessidade que a gente tem de continuamente invocar o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos revelar o que Deus quer de nós e é Ele que ao mesmo tempo vai nos dar a força, o impulso, o ímpeto, a alegria para cumprir essa vontade de Deus com alegria, com facilidade, com prazer, com exultação. Vamos então, nessa Eucaristia,
pedir a Jesus que nos mande o seu Espírito, que vivifique em nós o Espírito Santo que Ele nos deu no dia do nosso batismo e em plenitude no dia do nosso crisma, para que a gente possa cumprir o plano de Deus até os mínimos detalhes, com essa alegria, com essa generosidade que Deus espera de nós.